Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura. Parte 2. A organização da cultura. Capítulo 3. Jornalismo. Jornalismo integral. O tipo de jornalismo estudado nestas notas é o que poderia ser chamado de integral, num sentido que, no curso das próprias notas, adquirirá significado cada vez mais claro, isto é, o jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as necessidades de uma certa categoria de seu público, mas pretende também criar e desenvolver estas necessidades, consequentemente, em certo sentido, criar seu público e ampliar progressivamente sua área. Se examinam todas as formas de jornalismo e de atividade publicístico-editorial existentes, em geral, vê-se que cada uma delas pressupõe outras forças a integrar ou às quais coordenar-se mecanicamente. Para desenvolver criticamente o assunto e estudar todos os seus aspectos, parece-me mais oportuno, para os fins metodológicos e didáticos, pressupor uma outra situação, ou seja, a existência, como ponto de partida, de um agrupamento cultural, em sentido lato, mais ou menos homogêneo, de um certo tipo, de um certo nível, particularmente, com uma certa orientação geral. Devemos pressupor ainda que se pretenda fundar-se em tal agrupamento para construir um edifício cultural completo, autárquico. Começando precisamente pela língua, isto é, pelo meio de expressão e de contato recíproco. Todo o edifício deveria ser construído de acordo com princípios racionais, isto é, funcionais, na medida em que se tem determinadas premissas e se pretende atingir determinadas consequências. Por certo, durante a elaboração do plano, as premissas necessariamente se modificam, dado que, se é verdade que uma certa finalidade pressupõe certas premissas, é também verdade que, durante a elaboração real da atividade determinada, as premissas são necessariamente modificadas e transformadas, e a consciência da finalidade, ampliando-se e concretizando-se, reage sobre as premissas, adequando-as cada vez mais. A existência objetiva das premissas permite pensar em certas finalidades, isto é, as premissas dadas só são tais em relação com certas finalidades imagináveis como concretas. Mas, se as finalidades começam progressivamente a se realizar, o fato mesmo desta realização, da efetibilidade alcançada, modifica necessariamente as premissas iniciais, que porém não são mais iniciais, consequentemente, modificam-se também as finalidades imagináveis, e assim por diante. Muito raramente se pensa nesta conexão, ainda que ela possua uma evidência imediata. Vemos sua manifestação nas empresas conforme um plano, que não são puros mecanismos, precisamente porque se baseiam num modo de pensar no qual a parte da liberdade e do espírito de iniciativa, espírito de combinações, é muito maior do que querem admitir, por causa do papel de máscaras da comédia dell'arte que lhes é próprio. Os representantes oficiais da liberdade e da iniciativa abstratamente concebidas, ou muito concretamente concebidas. Portanto, esta conexão é verdadeira, mas é também verdadeiro que as premissas iniciais se reapresentam continuamente, ainda que sob outras condições. Que uma turma escolar aprenda o alfabeto, isto não significa que o analfabetismo desapareça subitamente e para sempre. Todo ano surgirá uma nova turma, a qual ensinar o alfabeto. Todavia, é evidente que, quanto mais raro se tornar o analfabetismo nos adultos, menos difícil será povoar as escolas elementares em 100%. Existirão sempre analfabetos, mas eles tenderão a desaparecer até o limite normal das crianças de 5 a 6 anos. Os leitores. Os leitores devem ser considerados a partir de dois pontos de vista principais. Primeiro, como elementos ideológicos, transformáveis filosoficamente, capazes, dúcteis, maleáveis à transformação. Segundo, como elementos econômicos, capazes de adquirir as publicações e de fazê-las adquirir por outros. Os dois elementos, na realidade, nem sempre são destacáveis, na medida em que o elemento ideológico é um estímulo ao ato econômico da aquisição e da divulgação. Todavia, é necessário, quando se constrói um plano editorial, manter a distinção entre os dois aspectos, a fim de que os cálculos sejam realistas e não de acordo com os desejos pessoais. Outrosim, na esfera econômica, as possibilidades não correspondem à vontade e ao impulso ideológico. Portanto, deve-se planejar de modo a que seja dada a possibilidade da aquisição indireta, isto é, compensada com serviços, divulgação. Uma empresa editorial publica tipos diversos de revistas e livros, cuja gradação varia de acordo com os diversos níveis de cultura.
É difícil estabelecer quantos clientes possíveis existem em cada nível. Deve-se partir do nível mais baixo. Sobre ele, pode-se estabelecer o plano comercial mínimo, isto é, a previsão mais realista, levando-se porém em conta que a atividade pode modificar, e deve modificar, as condições do ponto de partida, não somente no sentido de que a esfera da clientela pode, deve, ser ampliada, mas também de que pode, deve, ser determinada uma hierarquia de necessidades a satisfazer, consequentemente, de atividades a desenvolver. É uma observação óbvia a de que as empresas até agora existentes burocratizaram-se, isto é, não estimularam as necessidades e não organizaram sua satisfação, razão pela qual, frequentemente, ocorreu que a iniciativa individual caótica deu melhores frutos do que a iniciativa organizada. A verdade estava no fato de que, neste segundo caso, não existia iniciativa nem existia organização, mas só burocracia e comportamento fatalista. No mais das vezes, a chamada organização, ao invés de ser um potenciamento de esforços, era um narcótico, um depressor, inclusive um obstrucionismo e uma sabotagem. Ademais, é impossível falar de negócio jornalístico e editorial sério se não existir este elemento, a saber, a organização do cliente, da venda. Tratando-se de um cliente particular, pelo menos em sua massa, a necessidade de uma organização particular, estreitamente ligada à orientação ideológica da mercadoria vendida. É uma observação generalizada de que, num jornal moderno, o verdadeiro diretor é o diretor administrativo e não o diretor da redação. Movimentos e centros intelectuais. É dever da atividade jornalística, em suas várias manifestações, seguir e controlar todos os movimentos e centros intelectuais que existem e se formam num país. Todos. Isto é, com a exclusão apenas dos que têm um caráter arbitrário e amalucado, se bem que, mesmo estes, com o tom que merecerem, devem pelo menos ser registrados. Distinção entre centros e movimentos intelectuais e outras distinções e gradações. O catolicismo, por exemplo, é um grande centro e um grande movimento, mas em seu interior existem movimentos e centros parciais que tendem a transformar o conjunto, ou tendem a outros fins mais concretos e limitados, os quais devem ser levados em conta. Ao que parece, antes de mais nada, deve-se desenhar o mapa intelectual e moral do país, isto é, localizar os grandes movimentos de ideias e os grandes centros, mas nem sempre correspondem os grandes centros aos grandes movimentos, pelo menos não com as características de visibilidade e de concreticidade que se costuma atribuir a esta palavra. O exemplo típico disto é o centro católico. Ademais, deve-se levar em conta os impulsos inovadores que se verificam, que nem sempre são vitais, isto é, nem sempre têm consequências, mas nem por isso devem deixar de ser seguidos e controlados. No início, porém, um movimento é sempre incerto, de futuro duvidoso e assim por diante. Será necessário esperar que ele adquira toda a sua força e consistência para que nos ocupemos dele? Tampouco é necessário que possua traços de coerência e de riqueza intelectual. Nem sempre são os movimentos mais coerentes e intelectualmente ricos os que triunfam. Ao contrário, com muita frequência, um movimento triunfa precisamente graças à sua mediocridade e elasticidade lógica. Tudo isso pode ocorrer, os compromissos mais evidentes são possíveis e precisamente estes compromissos podem ser a razão do triunfo. Ler as revistas dos jovens, e não somente aquelas que já se afirmaram e que representam interesses sérios e bem estabelecidos. No Almanaque Literário Bom Piani de 1933, páginas 360 e 361, são indicados os programas essenciais de 6 revistas de jovens, que deveriam representar os impulsos de nossa cultura. E o Saggiatore, Ottobre, e o Ventano, l'Italia Vivente, l'Orto, Espero. Elas não parecem ser muito claras, exceto talvez uma. A Espero, por exemplo, propõe-se a acolher pela filosofia os pós-idealistas, que empreendem uma aguda crítica do idealismo, e somente os idealistas que souberem levar em conta esta crítica. O diretor de Espero é Aldo Capasso. Ser pós-idealista é como ser contemporâneo, isto é, simplesmente nada. Mais claro, talvez mesmo o único claro, é o programa de Ottobre. Todavia, pondo-se o snobismo de lado, dever-se examinar todos estes movimentos. Distinção entre movimentos militantes, que são os mais interessantes, e movimentos de retaguarda, ou de ideias adquiridas e tomadas clássicas ou comerciais. A qual dos dois tipos pertence a Itália Letteraria? Ela não é certamente nem militante nem clássica. Saco de gatos.
Esta me parece ser a definição mais exata e apropriada. O autor refere-se a uma anedota, por ele mesmo narrada em outro local, a respeito de um sujeito que, não podendo se vangloriar de outros títulos, tinha escrito no cartão de visitas, contemporâneo: o ser evolutivo final. Anedota do curso de História da Filosofia do professor Der Colli e do ser evolutivo final. Durante 40 anos, não falou senão da filosofia chinesa e de Lao Tse. Como a cada ano chegavam novos alunos que não tinham escutado as aulas do ano anterior, era preciso recomeçar. Assim, entre as gerações de alunos, o ser evolutivo final tornou-se uma lenda. Em certos movimentos culturais que recrutam seus elementos entre pessoas que somente então iniciam sua vida cultural, por causa da rápida ampliação do próprio movimento, que conquista sempre novos adeptos, e do fato de que os já conquistados não têm auto-iniciativa cultural, em tais movimentos parece impossível sair um dia do ABC. Este fato tem graves repercussões na atividade jornalística em geral, em cotidianos, semanários, revistas e assim por diante. Parece que jamais se deva superar um certo nível. Outrosim, o fato de não levar em conta esta ordem de exigências explica o trabalho de Sísifo das chamadas pequenas revistas, que se dirigem a todos e a ninguém, em dado momento, tornam-se verdadeiramente de todo inúteis. O exemplo mais típico foi o da Você, que, em dado momento, cindiu-se em Lacerba, La Você e El Imita, todas elas com a tendência a se cindirem infinitamente. As direções, se não estão ligadas a um movimento de base, disciplinado, tendem ou a se tornarem igrejinhas de profetas desarmados, ou a se cindirem de acordo com os movimentos inorgânicos e caóticos que se verificam entre os diversos grupos e camadas de leitores. Portanto, é necessário reconhecer abertamente que, por si mesmas, as revistas são estéreis se não se tornam a força motriz e formadora de instituições culturais de tipo associativo de massa, isto é, cujos quadros não são fechados. O mesmo deve ser dito das revistas de partido. Não é preciso crer que o partido constitua, por si mesmo, a instituição cultural da massa da revista. O partido é essencialmente político, e mesmo sua atividade cultural é atividade de política cultural. As instituições culturais devem ser não apenas de política cultural, mas de técnica cultural. Exemplo: num partido existem analfabetos, e a política cultural do partido é a luta contra o analfabetismo. Um grupo constituído para lutar contra o analfabetismo não é ainda, estritamente, uma escola para analfabetos. Numa escola para analfabetos, ensina-se a ler e a escrever. Num grupo constituído para lutar contra o analfabetismo, planeja-se todos os meios mais eficazes para extirpar o analfabetismo das grandes massas da população de um país, e assim por diante. Diletantismo e disciplina. Necessidade de uma crítica interna severa e rigorosa, sem convencionalismos e meias medidas. Existe uma tendência do materialismo histórico que solicita e favorece todas as más tradições da cultura média italiana e parece aderir a alguns traços do caráter italiano: a improvisação, o genialismo, a preguiça fatalista, o diletantismo desmiolado, a falta de disciplina intelectual, a irresponsabilidade e a deslealdade moral e intelectual. O materialismo histórico destrói toda uma série de preconceitos e de convencionalismos, de falsos deveres, de obrigações hipócritas. Mas, nem por isso, justifica que se caia no ceticismo e no cinismo esnobista. O mesmo resultado tivera o maquiavelismo, graças a uma arbitrária ampliação ou confusão entre a moral política e a moral privada, isto é, entre a política e a ética. Esta confusão, por certo, não existia em Maquiavel, antes pelo contrário, pois a grandeza de Maquiavel reside no fato de ter distinguido a política da ética. Não pode existir associação permanente, com capacidade de desenvolvimento, que não seja sustentada por determinados princípios éticos, que a própria associação determina para seus componentes singulares, a fim de obter a compacidade interna e a homogeneidade necessárias para alcançar o objetivo. Nem por isso deixam estes princípios de possuir caráter universal. Isto ocorreria se a associação tivesse seu fim em si mesma, isto é, se fosse uma seita ou uma associação de delinquentes. Somente neste caso, ao que me parece, pode-se dizer que política e ética se confundem, precisamente porque o particular foi elevado ao universal. Mas uma associação normal concebe a si mesma como uma aristocracia, uma elite, uma vanguarda, isto é, concebe a si mesma como sendo ligada por milhões de fios a um determinado agrupamento social, através dele, a toda humanidade. Portanto,
Esta associação não se considera como algo definitivo e enrijecido, mas como tendente a ampliar-se a todo um agrupamento social, que é também considerado como tendente a unificar toda a humanidade. Todas estas relações dão caráter tendencialmente universal à ética de um grupo, que deve ser concebida como capaz de se tornar norma de conduta de toda a humanidade. A política é concebida como um processo que desembocará na moral, isto é, como tendência a desembocar numa forma de convivência na qual a política, consequentemente, a moral serão ambas superadas. Somente a partir deste ponto de vista historicista é que se pode explicar a angústia de muitos diante da contradição entre moral privada e moral pública política. Ela é um reflexo inconsciente e sentimentalmente acrítico das contradições da atual sociedade, isto é, da ausência de igualdade dos sujeitos morais. Mas não se pode falar de elite-aristocracia, de vanguarda, como de uma coletividade indistinta e caótica, na qual, pela graça de um misterioso Espírito Santo, ou de qualquer outra deidade oculta, misteriosa e metafísica, penetre a graça da inteligência, da capacidade, da educação, da preparação técnica e assim por diante. Não obstante, esta concepção é muito comum. Reflete-se em pequena escala o que ocorria em escala nacional, quando o Estado era concebido como algo abstraído da coletividade dos cidadãos, como um Pai eterno que tinha pensado em tudo, providenciado tudo. Daí decorre a ausência de uma democracia real, de uma real vontade coletiva nacional, portanto, nesta passividade dos indivíduos, a necessidade de um despotismo mais ou menos aberto da burocracia. A coletividade deve ser entendida como produto de uma elaboração de vontade e pensamento coletivos, obtidos através do esforço individual concreto, e não como resultado de um processo fatal estranho aos indivíduos singulares. Daí, portanto, a obrigação da disciplina interior, e não apenas da disciplina externa e mecânica. Se devem existir polêmicas e cisões, é necessário não ter medo de enfrentá-las e superá-las. Elas são inevitáveis nestes processos de desenvolvimento, e evitá-las significa tão somente adiá-las para quando elas já forem perigosas ou mesmo catastróficas. Revistas tipo. Grosso modo, pode-se estabelecer 3 tipos fundamentais de revista, caracterizados de acordo com o modo pelo qual são compilados, pelo tipo de leitor ao qual pretendem se dirigir, pelas finalidades educativas que querem atingir. O primeiro tipo pode ser definido pela combinação dos elementos diretivos que se encontram, de modo especializado, na Crítica de B. Crossi, na Politics de F. Coppola e na nova revista Stocca de C. Barbagallo. O segundo tipo, crítico histórico-bibliográfico, pela combinação dos elementos que caracterizavam os fascículos melhor elaborados do Leonardo de L. Russo, a Unità Retarni Scriptor e a Você de Presulini. O terceiro, pela combinação de alguns elementos do segundo tipo com o tipo de semanário inglês, tais como o Manchester Guardian Weekly ou o Times Weekly. Cada um destes tipos deveria ser caracterizado por uma orientação intelectual muito unitária e não antológica, isto é, deveria ter uma redação homogênea e disciplinada. Portanto, poucos colaboradores principais deveriam escrever o corpo essencial de cada fascículo. A orientação redacional deveria ser fortemente organizada, de modo a produzir um trabalho intelectualmente homogêneo, apesar da necessária variedade do estilo e das personalidades literárias. A redação deveria ter um estatuto escrito, o qual, quando coubesse, impediria os corre-corre, os conflitos, as contradições, por exemplo. O conteúdo de cada fascículo deveria ser aprovado pela maioria da redação antes de ser publicado. Um organismo unitário de cultura, que oferecesse aos diversos estratos do público os 3 tipos supracitados de revista. Ademais, entre os 3 tipos deveria circular um espírito comum, ao lado de coleções de livros correspondentes, satisfaria as exigências de uma certa massa de público, que é mais ativa intelectualmente, mas somente no estado potencial, e que importa mais elaborar, fazer com que pense concretamente, transformar, homogeneizar de acordo com o processo de desenvolvimento orgânico que eleve do simples senso comum ao pensamento coerente e sistemático. Tipo crítico histórico-bibliográfico. Exame analítico de obras, feito do ponto de vista dos leitores da revista, que não podem, geralmente, ler as próprias obras. Um estudioso que examina um fenômeno histórico determinado, visando elaborar um ensaio sintético, deve realizar toda uma série de investigações e operações intelectuais preliminares que só são utilizados em pequena parte. Esta trabalheira, pelo contrário, pode ser utilizável para este tipo médio de revista, dedicado a um leitor que necessita ter diante de si,
para se desenvolver intelectualmente, além do ensaio sintético, toda a atividade analítica em seu conjunto, que levou àquele determinado resultado. O leitor comum não tem, e não pode ter, um hábito científico, que só se adquire com o trabalho especializado. Por isso, deve-se ajudá-lo a assimilar pelo menos o sentido deste hábito, através de uma atividade crítica oportuna. Não basta lhe fornecer conceitos já elaborados e fixados em sua expressão definitiva. A concreticidade de tais conceitos, que reside no processo que levou àquela afirmação, escapa ao leitor comum. Deve-se, por isso, lhe oferecer toda a série dos raciocínios e das conexões intermediárias, de um modo bastante determinado e não apenas por indicações. Por exemplo, um movimento histórico complexo decompõe-se no tempo e no espaço, além disso, pode decompor-se em diversos planos. Assim, a ação católica, mesmo tendo sempre apresentado uma diretiva única e centralizada, apresenta grandes diferenças, e mesmo contrastes, de atitudes regionais nas diversas épocas e de acordo com os problemas particulares que enfrenta, por exemplo, a questão agrária, a orientação sindical e outras. Nas revistas deste tipo, são indispensáveis ou úteis algumas rubricas. Primeiro, um dicionário enciclopédico político-científico-filosófico, no seguinte sentido: em cada fascículo, deve-se publicar uma ou mais pequenas monografias de caráter enciclopédico sobre conceitos políticos, filosóficos e científicos que apareçam frequentemente nos jornais e nas revistas, e que o leitor médio dificilmente compreende ou mesmo deforma. Na realidade, toda corrente cultural cria a sua linguagem, isto é, participa do desenvolvimento geral de uma determinada língua nacional, introduzindo termos novos, enriquecendo de conteúdo novo termos já em uso, criando metáforas, servindo-se de nomes históricos para facilitar a compreensão e o julgamento de determinadas situações atuais, e assim por diante. As exposições deveriam ser práticas, isto é, deveriam corresponder a exigências realmente sentidas, e ser, no que toca à forma de exposição, adequadas à média dos leitores. Os compiladores deveriam, na medida do possível, estar informados sobre os erros mais difundidos e reportar-se às próprias fontes dos erros, isto é, as publicações científicas baratas, tipo Biblioteca Popular e Sonsogno ou dicionários enciclopédicos, Melzi, Premoli, Bonassi e outros, ou as enciclopédias populares mais difundidas, a Sonsogno e outras. Estas exposições não deveriam se apresentar de modo orgânico, por exemplo, em ordem alfabética ou de agrupamento por matéria, nem de acordo com uma economia pré-estabelecida de espaço, como se já estivesse em vista uma obra de conjunto, mas deveriam ser estabelecidas, ao contrário, em relação imediata com os assuntos desenvolvidos pela própria revista, ou pelas revistas associadas de tipo superior ou mais elementar. A amplitude da exposição deveria ser fixada, em cada oportunidade, não de acordo com a importância intrínseca do tema, mas sim com o interesse jornalístico imediato. Tudo isto é dito de modo geral, devendo receber o costumeiro grão de sal. Em suma, a rubrica não se deve apresentar como um livro publicado em folhetis, mas como, em cada oportunidade, uma exposição de assuntos interessantes em si mesmos, dos quais poderá decorrer um livro, mas não necessariamente. 2. Ligada à anterior, vem a rubrica das biografias, que deve ser entendida em dois sentidos, seja na medida em que toda a vida de um homem pode interessar a cultura geral de uma certa camada social, seja na medida em que um nome histórico pode entrar num dicionário enciclopédico por causa de um determinado conceito ou evento sugestivo. Assim, por exemplo, pode ocorrer que seja necessário se falar de Lord Carson, a fim de fazer referência ao fato de que a crise do regime parlamentar já existia antes da Guerra Mundial, e existia precisamente na Inglaterra, ou seja, no país onde este regime parecia ser mais eficiente e substancial. Isto não quer dizer que se deva fazer toda a biografia de Lord Carson. A uma pessoa de cultura média, interessam apenas dois dados biográficos. A. Lord Carson, em 1914, nas vésperas da guerra, colocou em Ulster um corpo armado bastante numeroso, a fim de se opor, através da insurreição, a que fosse aplicada a lei do Home Rule irlandês, aprovada pelo Parlamento, o qual, segundo o modo de dizer inglês, início da citação, abre aspas, pode fazer tudo, menos um homem se tornar mulher, fecha aspas, autor não informado. B. Lord Carson não somente não foi punido por alta traição, como logo depois se tornou ministro, quando se desencadeou a guerra. Pode ser útil que as biografias completas sejam apresentadas em rubrica separada.
3. Uma outra rubrica pode ser a das autobiografias político-intelectuais. Se bem construídas, com sinceridade e simplicidade, podem ser do máximo interesse jornalístico e de grande eficácia formativa. O modo pelo qual alguém logrou separar-se de um certo ambiente provinciano e corporativo, através de que impulsos externos e de que lutas interiores, a fim de atingir uma personalidade historicamente superior, a exposição disso pode sugerir, de modo vivo, uma orientação intelectual e moral, além de ser um documento do desenvolvimento cultural em determinadas épocas. 4. Uma rubrica fundamental pode ser constituída pelo exame crítico histórico-bibliográfico das situações regionais, entendendo-se por região um organismo geoeconômico diferenciado. Muitos gostariam de conhecer e estudar as situações locais, que sempre interessam muito, mas não sabem como fazê-lo, por onde começar. Não conhecem o material bibliográfico, não sabem fazer pesquisas nas bibliotecas, etc. Dever-se-ia, portanto, fornecer o quadro geral de um problema concreto, ou de um tema científico, indicando os livros que trataram dele, os artigos publicados em revistas especializadas, bem como o material ainda bruto, estatísticas, etc., sob a forma de resenhas bibliográficas, com particular atenção para as publicações pouco comuns ou em língua estrangeira. Este trabalho pode ser feito, de diversos pontos de vista, não só para as regiões, mas para problemas gerais, de cultura, etc. 5. Um espólio sistemático de jornais e revistas nas partes que interessam as rubricas fundamentais, apenas citação dos autores, dos títulos, com breves referências sobre as tendências. Esta rubrica bibliográfica deveria ser compilada para cada fascículo. Para determinados assuntos, deveria ser também retrospectiva. 6. Recensões de livros. 2 tipos de recensão. Um tipo crítico informativo. Supõe-se que o leitor médio não possa ler o livro em questão, mas que lhe seja útil conhecer o conteúdo e as conclusões de tal livro. Um tipo teórico crítico. Supõe-se que o leitor deva ler o livro em questão, consequentemente, ele não é meramente resumido, mas desenvolvem-se criticamente as objeções que podem ser feitas ao livro em discussão, colocar-se o acento sobre as partes mais importantes, desenvolve-se alguma parte que nele foi sacrificada, etc. Este segundo tipo de recensão é mais adequado às revistas de nível superior. 7. Um espólio crítico bibliográfico, ordenado por assunto ou grupo de questões, da literatura que diga respeito aos autores e às questões que sejam fundamentais para a concepção do mundo que está na base das revistas publicadas. Tal espólio deve ser feito para os autores italianos e para as traduções italianas dos autores estrangeiros. Este espólio deveria ser muito minucioso e detalhado, pois deve-se levar em conta que, somente através deste trabalho e desta elaboração crítica sistemática, pode-se chegar à verdadeira fonte de toda uma série de conceitos errados que circulam sem controle e sem censura. Deve-se também levar em conta que, em cada região italiana, dada a riquíssima variedade de tradições locais, existem grupos ou grupelhos caracterizados por motivos ideológicos e psicológicos particulares. Início da citação, abre aspas, cada lugarejo tem ou teve seu santo local, portanto, seu culto e sua capela, fecha aspas, autor não informado. A elaboração nacional unitária de uma consciência coletiva homogênea requer múltiplas condições e iniciativas. A difusão, por um centro homogêneo, de um modo de pensar e de agir homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser a única. Um erro muito difundido consiste em pensar que toda camada social elabora sua consciência e sua cultura do mesmo modo, com os mesmos métodos, isto é, com os métodos dos intelectuais profissionais. O intelectual é um profissional, skille, que conhece o funcionamento de máquinas próprias especializadas, tem o seu tirocínio e o seu sistema Taylor próprios. É pueril e ilusório atribuir a todos os homens esta capacidade adquirida e não inata, do mesmo modo como seria pueril supor que todo operário manual possa desempenhar a função do maquinista ferroviário. É pueril pensar que um conceito claro, oportunamente divulgado, se insira nas diversas consciências com os mesmos efeitos organizadores de clareza divulgada. Este é um erro iluminista. A capacidade do intelectual profissional de combinar habilmente indução e dedução, de generalizar sem cair no formalismo vazio, de transferir certos critérios de discriminação de uma esfera a outra do julgamento, adaptando-os às novas condições, etc. Esta capacidade é uma especialidade, uma qualificação, não um dado do senso comum vulgar. É por isso, pois,
que não basta a premissa da difusão orgânica, por um centro homogêneo, de um modo de pensar e de agir homogêneo. O mesmo raio luminoso, passando por prismas diversos, dá refrações de luz diversas. Se pretende obter a mesma refração, é necessário toda uma série de retificações nos prismas singulares. A repetição paciente e sistemática é um princípio metodológico fundamental, mas a repetição não mecânica, obsessiva, material. Porém, é necessária a adaptação de cada conceito às diversas peculiaridades e tradições culturais, sua apresentação e reapresentação em todos os seus aspectos positivos e em suas negações tradicionais, relacionando sempre cada aspecto parcial à totalidade. Descobrir a unidade real sob a aparente diferenciação e contradição, bem como descobrir a substancial diversidade sob a aparente identidade. É este o mais delicado, incompreendido e, não obstante, essencial dom do crítico das ideias e do historiador do desenvolvimento histórico. O trabalho educativo formativo desenvolvido por um centro homogêneo de cultura, a elaboração de uma consciência crítica, por ele promovida e favorecida, sobre uma base histórica que contenha as premissas concretas para tal elaboração, este trabalho não pode se limitar à simples enunciação teórica de princípios claros de método. Esta seria uma mera ação própria de filósofos do século XVIII. O trabalho necessário é complexo e deve ser articulado e graduado. Deve haver dedução e indução combinadas, lógica formal e lógica dialética, identificação e distinção, demonstração positiva e destruição do velho. Mas não de modo abstrato, e sim concreto, sobre a base do real e da experiência efetiva. Mas como se pode saber quais são os erros mais difundidos e radicados? Evidentemente, é impossível uma estatística dos modos de pensar e das opiniões pessoais individuais, com todas as combinações que daí resultam nos grupos e nos grupelhos, que possa fornecer um quadro orgânico e sistemático da efetiva situação cultural e dos modos pelos quais se apresenta realmente o senso comum. Só resta mesmo a revisão sistemática da literatura mais difundida e mais aceita pelo povo, combinada com o estudo e a crítica das correntes ideológicas do passado, cada uma das quais pode ter deixado um sedimento, combinando-se de várias maneiras com as correntes anteriores e posteriores. Nesta mesma ordem de observações, insere-se um critério mais geral. As modificações nos modos de pensar, nas crenças, nas opiniões, não ocorrem mediante explosões rápidas, simultâneas e generalizadas, mas sim, quase sempre, através de combinações sucessivas, de acordo com fórmulas de autoridade variadíssimas e incontroláveis. A ilusão explosiva nasce da ausência de espírito crítico. Do mesmo modo como não se evoluiu, nos métodos de tração, da diligência puxada por animais aos modernos trens elétricos, mas evoluiu-se através de uma série de combinações intermediárias, que em parte ainda subsistem, como a tração animal sobre trilho, etc., etc. Do mesmo modo como ocorre que o material ferroviário envelhecido nos Estados Unidos ainda seja utilizado durante muitos anos na China, representando neste país um progresso técnico, assim também se combinam variadamente, na esfera da cultura, as diversas camadas ideológicas. E o que se tornou ferro velho na cidade ainda é utensílio na província. Na esfera da cultura, aliás, as explosões são ainda menos frequentes e menos intensas do que na esfera da técnica, na qual uma inovação se difunde, pelo menos no plano mais elevado, com relativa rapidez e simultaneidade. Confunde-se a explosão de paixões políticas acumuladas num período de transformações técnicas, às quais não correspondem novas formas de organização jurídica adequada, mas sim imediatamente um certo grau de coerções diretas e indiretas, com as transformações culturais, que são lentas e graduais. E isto porque, se a paixão é impulsiva, a cultura é produto de uma complexa elaboração. A referência ao fato de que, por vezes, o que se tornou ferro velho na cidade ainda é utensílio na província pode ser desenvolvida com utilidade. Nota: o tipo de revista política crítica exige, de imediato, um corpo de redatores especializados, em condições de fornecer, com certa regularidade, um material cientificamente elaborado e selecionado. A existência deste corpo de redatores, que tem atingido entre si um certo grau de homogeneidade cultural, não é absolutamente coisa fácil. Trata-se de um ponto de chegada no desenvolvimento de um movimento cultural. Este tipo de revista pode ser substituído, ou antecipado, pela publicação de um anuário. Este anuário não deveria em nada se assemelhar a um almanaque popular comum,
cuja compilação é ligada qualitativamente ao cotidiano, isto é planejada tendo-se em vista o leitor médio do jornal cotidiano. Não deve tampouco ser uma antologia ocasional de escritos muito longos para serem acolhidos noutro tipo de revista. Deveria, pelo contrário, ser preparado de um modo orgânico, de acordo com um plano geral, de forma a funcionar como o prospecto de um determinado programa de revista. Poderia ser dedicado a um só assunto, ou então ser dividido em seções e tratar de uma série orgânica de questões fundamentais, a Constituição do Estado, a política internacional, a questão agrária, etc. Cada anuário deveria ser autossuficiente, não deveria ter escritos que continuassem em outro número, e deveria conter bibliografias, índices analíticos, etc. Estudar os diversos tipos de almanaque popular, que, se bem feitos, são pequenas enciclopédias da atualidade. Revistas moralizantes. Uma revista típica foi o Osservatore di Gozzi, isto é, o tipo de revista moralizante do século XVIII, que atingiu a perfeição na Inglaterra, onde surgira com o Spectator de Addison. Este tipo de revista teve uma certa significação histórico-cultural na difusão da nova concepção da vida, servindo de elo intermediário, para o leitor médio, entre a religião e a civilização moderna. Atualmente, este tipo degenerado conserva-se especialmente no campo católico, ao passo que, no campo da civilização moderna, ele se transformou, incorporando-se às revistas humorísticas, as quais gostariam de ser, a seu modo, uma crítica construtiva dos costumes. É o caso de publicações tipo Fantasio, Charivari, etc., que não têm correspondentes na Itália. Algo deste gênero eram o primitivo Asino, de Podreca, e o Semi, escrito por camponeses. Em alguns aspectos, são uma derivação da revista moralizante setecentista tanto algumas rubricas da crônica citadina e da crônica judiciária dos jornais diários quanto os chamados pequenos Elseviros. A Frusta Letteraria de Baretti é uma variedade do tipo revista de bibliografia universal e enciclopédica, crítica de conteúdo com tendências moralizadoras, crítica dos costumes, dos modos de ver, dos pontos de vista, partindo não da vida e da crônica, mas dos livros. L'acerba de Papini, em sua parte não artística, participa deste tipo de uma maneira original e fascinante, graças a algumas qualidades, mas a tendência satanista, Jesus pecador, vivo devasso, contra a família, etc., de Papini, o diário de bordo, de Soffici, os artigos de Italo Tavolato sobre o elogio da prostituição, etc., era forçada e a originalidade, muito frequentemente, era artificial. O tipo geral, pode-se dizer, pertence à esfera do senso comum ou bom senso, já que sua finalidade é modificar a opinião média de uma determinada sociedade, criticando, sugerindo, ironizando, corrigindo, remoçando e, em última instância, introduzindo novos lugares comuns. Ainda que escritas com brio, com um certo senso de distanciamento, de modo a não assumir tons de pregador, mas com cordial interesse pela opinião média, as revistas deste tipo podem ter grande difusão e exercer uma profunda influência. Não devem ter nenhuma vaidade, nem científica nem moralizante. Não devem ser filisteias e acadêmicas, nem se revelar fanáticas ou excessivamente partidárias. Devem se colocar no próprio campo do senso comum, distanciando-se dele o suficiente para permitir o sorriso de burla, mas não de desprezo ou de altiva superioridade. Início da citação de Paolo Colombo, abre aspas, Elzeviro, tipos de imprensa usados pelos Elzeviros, tipógrafos holandeses. Artigo principal da terceira página dos jornais diários, fecha aspas, Paolo Colombo, Vocabolario della Língua Italiana, Bologna, 1859. La Pietra e a Compagnia della Pietra. Movimento dantesco nas rimas da Pietra. Início da citação, abre aspas, assim, em meu falar, quero ser áspero, fecha aspas, autor não informado. Cada camada social tem seu senso comum e seu bom senso, que são, no fundo, a concepção da vida e do homem mais difundida. Cada corrente filosófica deixa uma sedimentação de senso comum. É este o documento de sua efetividade histórica. O senso comum não é algo rígido e imóvel, ele se transforma continuamente, enriquecendo-se com noções científicas e com opiniões filosóficas que penetraram no costume. O senso comum é o folclore da filosofia e ocupa sempre um lugar intermediário entre o folclore propriamente dito, isto é, tal como é entendido comumente, e a filosofia, a ciência, a economia dos cientistas.
O senso comum cria o futuro folclore, isto é, uma fase relativamente enrijecida dos conhecimentos populares de uma certa época e lugar. Educação política. Gentili tem uma revista, Educazione Politica, cujo nome foi posteriormente modificado. O título é velho. Arcangelo Ghisleri dirigiu uma revista com este título e que era mais congruente com a finalidade proposta. Mas quantas revistas Ghisleri dirigiu, deixando de lado a honestidade do homem, com quanta inutilidade? É verdade que a educação pode ser programada em diversos planos a fim de obter diversos níveis. O problema está no nível que os diretores creem ter, e é natural que eles creiam sempre ter o nível mais alto e coloquem sua posição como sendo o ideal para a diminuta grei dos leitores. O aspecto exterior. Entre o primeiro número da revista Leonardo, editada por Sansoni de Florença, e os números editados pela Casa Treves, há uma notável diferença. Todavia, a Casa Treves não é tipograficamente das piores. Tem grande importância o aspecto exterior de uma revista, tanto comercial como ideologicamente, para assegurar fidelidade e afeição. Na realidade, neste caso, é difícil distinguir o fato comercial do ideológico. Fatores: páginas, composição das margens, das intercolunas, largura das colunas, comprimento da linha, compacticidade das colunas, isto é, do número das letras por linha e do corpo usado em cada letra, do papel e da tinta, beleza dos títulos, nitidez dos caracteres devido à maior ou menor utilização das matrizes ou das letras manuais, etc. Estes elementos não têm importância somente para as revistas, mas para os jornais diários. O problema fundamental de todo periódico, cotidiano ou não, é o de assegurar uma venda estável, se possível em contínuo incremento, o que significa, ademais, a possibilidade de construir um plano comercial, em desenvolvimento, etc. Por certo, o elemento fundamental para a sorte de um periódico é o ideológico, isto é, o fato de que satisfaça ou não determinadas necessidades intelectuais, políticas. Mas seria um grande erro crer que este seja o único elemento, notadamente, que este seja válido tomado isoladamente. Só em condições excepcionais, em determinados períodos de boom da opinião pública, ocorre que uma opinião tenha sorte independente da forma exterior na qual seja apresentada. Habitualmente, o modo de apresentação tem grande importância para a estabilidade do negócio, e a importância pode ser positiva, mas também negativa. Dar grátis ou abaixo do custo nem sempre é um bom negócio, assim como não é bom negócio cobrar muito caro ou dar pouco pelo próprio dinheiro. Isto, pelo menos, em política. De uma opinião cuja manifestação impressa não custa nada, o público desconfia, vê como uma mentira. E vice-versa, desconfia politicamente de quem não sabe administrar bem os fundos que o próprio público dá. Como poderia ser considerado capaz de administrar o poder estatal um partido que não tem ou nem sabe escolher, o que é a mesma coisa, os elementos capazes de bem administrar um jornal ou uma revista? Vice-versa, um grupo que, com meios precários, sabe obter jornalisticamente resultados apreciáveis, demonstra com isto, ou já com isto, que saberá administrar bem inclusive organismos mais amplos. Eis porque o exterior de uma publicação deve ser cuidado com a mesma atenção que o conteúdo ideológico e intelectual. Na realidade, as duas coisas são inseparáveis e assim é que deve ser. Um bom princípio, mas nem sempre, consiste em dar ao exterior de uma publicação uma característica que, por si só, a faça notada e recordada. É uma publicidade gratuita, por assim dizer. Nem sempre, porque depende da psicologia específica do público que se pretende conquistar. Economia, resenha de estudos econômicos italianos. 1. A Itália na economia mundial. Obras gerais nas quais a economia italiana é comparada e inserida na economia mundial. Livros tipo Mortara, Perspectivas Econômicas, Anuário Econômico da Sociedade das Nações, publicações da Dresdner Bank sobre as forças econômicas mundiais, etc. Livros sobre o balanço comercial, sobre as exportações e importações, sobre os empréstimos internacionais, sobre a saldo dos emigrantes e, portanto, sobre a imigração e suas características, sobre o turismo internacional na Itália e sobre seu significado econômico, sobre os tratados comerciais, sobre as crises econômicas mundiais e sobre seus reflexos na Itália, sobre a frota marítima e sobre os fretes, sobre os portos abertos, sobre o protecionismo e o liberalismo, sobre o comércio e seus resultados para a economia italiana, sobre os portos e sobre seu interla não italiano, Gênova e Suíça,
Trieste e os Balcãs, etc. Pesca nos mares não italianos, cartéis e trustes internacionais e seus efeitos para a Itália, bancos e sua expansão no exterior, banco comercial no exterior, Banco de Roma no exterior, etc. Capitais estrangeiros na Itália e capitais italianos no exterior. 2. Organização econômica e produção nacional. Livros de conjunto sobre a produção italiana e sobre a política econômica italiana, sobre o regime dos impostos, sobre a distribuição regional entre indústria e agricultura e atividades econômicas menores, distribuição das grandes zonas econômicas nacionais e suas características, Itália setentrional, Itália central, Mezzogiorno, Sicília, Sardenha. 3. Estudos sobre as economias regionais, Piemonte, Lombardia, etc. 4. Estudos sobre as economias provinciais ou de zonas provinciais. Publicações da Câmara de Comércio, dos Comitês Agrários e dos Conselhos Econômicos Provinciais, publicações dos bancos locais, boletins municipais para as capitais de província, estudos de investigadores singulares, publicações de observadores econômicos como o de Palermo para Sicília, ou de Bari para Puglia, etc. A resenha deve ter caráter atual, mas nas partes singulares deve ter também caráter histórico, isto é, deve se referir a estudos que já estão superados, etc. A esta resenha, pode-se seguir ou preceder uma outra resenha sobre os estudos e as escolas de ciência econômica e as publicações periódicas de economia e de política econômica, bem como sobre as personalidades de cientistas individuais vivos ou mortos. Tradição e suas sedimentações psicológicas. Através de um exame das poesias e dos discursos de P. Gori, que pode ser poeticamente, subordinadamente, comparado a Cavalotti, pode-se observar como o espírito libertário genérico, confronte com o conceito todo italiano de subversivo, seja muito radicado nas tradições populares. Existe em Gori todo um modo de pensar e de se expressar que cheira a sacristia e a heroísmo de papel. Todavia, estes modos e estas formas, difundidos sem contradição e sem crítica, penetraram muito profundamente no povo e configuraram um gosto, e talvez ainda o configurem. Temas de jurisprudência. Resenha sobre temas de jurisprudência que interessam a determinados movimentos. Por exemplo, o conceito de empregado segundo a jurisprudência italiana, o conceito de meiro, de chefe técnico, etc., que significam? Que posição tem, na jurisprudência italiana, as figuras econômicas de empregado, meiro, chefe técnico, etc., e por quais razões práticas? As coleções de revistas como Il Foro Italiano, etc., com as sentenças publicadas e os artigos de especialistas que as comentam, devem ser atentamente compulsadas, a fim de se ver quando certas questões se colocam e por que razões, como se desenvolvem, a que sistematização chegam, se chegam, etc. No fundo, também este é um aspecto, e muito importante, da história do trabalho, isto é, o reflexo jurídico-legislativo do movimento histórico real. Ver como este reflexo opera, significa estudar um aspecto da reação estatal ao próprio movimento. Ao lado das sentenças e dos artigos dessas revistas técnicas, dever-se-ia ver as outras publicações de direito, livros, revistas, etc., que, nestes últimos anos, multiplicaram-se de modo impressionante, apesar da qualidade ter decaído. Guias e pequenos manuais. Série de guias e pequenos manuais para o leitor de jornais, e para o leitor em geral. Para ser lido como se lê uma lista da bolsa, um balanço de sociedade industrial, etc., não devem ser longos e só devem apresentar os dados esquemáticos fundamentais. O ponto de referência deveria ser o leitor médio italiano, que em geral é pouco informado sobre estas noções. O conjunto destes pequenos manuais poderia formar uma coleção popular de primeiro grau, que poderia desenvolver-se numa segunda coleção de segundo grau, de textos mais complexos e amplos, ambas de tipo escolar e compilados como subsídio e hipotéticas lições. E as duas coleções deveriam funcionar como introdução às coleções de textos científicos de cultura geral e às coleções para especialistas. Em suma, 4 coleções, 2 escolares e 2 gerais, graduadas em mais ou menos elementares, cada uma em seu gênero. Apêndices. Para ser verdadeiramente acessível à cultura média do leitor médio, todo fascículo de revista deveria ter 2 apêndices,
Uma rubrica na qual todos os nomes e palavras estrangeiras que possam ter sido usados nos vários artigos deveriam ser representados numa transcrição fonética, a mais exata possível, da língua italiana. É necessário, portanto, construir com critérios práticos e unitários, tais como a estrutura escrita do italiano permite, uma tabela de traduzibilidade dos fonemas estrangeiros em fonemas italianos. 2. Uma rubrica na qual se dê o significado das palavras especializadas nas várias linguagens, filosófica, política, científica, religiosa, etc. ou especializadas no uso de um determinado escritor. A importância destes subsídios técnicos não é costumeiramente valorizada porque não se reflete no freio que constitui, quando se recorda e particularmente quando se expressa as próprias opiniões, a ignorância de como devem ser pronunciados determinados nomes e do significado de certos termos. Quando o leitor se encontra diante de muitas dificuldades de pronúncia ou de significado, ele estanca, desconfia das próprias forças e aptidões, e não se consegue fazê-lo sair de um estado de passividade intelectual, no qual sua inteligência apodrece. Jornais de informação e jornais de opinião. Eis como, nos Annali dell'Italia Cattolica de 1926, descrevem-se os diversos tipos de jornal, com relação à imprensa católica. Em sentido lato, o jornal católico, ou antes, escrito por católicos, é o que não contém nada contra a doutrina e a moral católicas, e segue e defende suas normas. Dentro de tais diretrizes, o jornal pode defender orientações políticas, econômico-sociais ou científicas. Já o jornal católico em sentido estrito é o que, de acordo com a autoridade eclesiástica, tem como finalidade direta um eficaz apostolado social cristão, a serviço da Igreja e em ajuda da ação católica. Ele implica, pelo menos implicitamente, a responsabilidade da autoridade eclesiástica, devendo seguir suas normas e diretivas. Distingue-se, em suma, o chamado jornal de informação ou sem partido explícito, do jornal de opinião, do órgão oficial de um determinado partido, ou seja, o jornal para as massas populares ou jornal popular, daquele jornal dedicado a um público necessariamente restrito. Na história da técnica jornalística, em alguns aspectos, pode ser considerado como exemplar o Piccolo de Trieste, pelo menos tal como aparece no livro dedicado à história deste jornal por Silvio Benco, com relação à legislação austríaca sobre a imprensa, à posição de inconformismo italiano na Ístria, ao legalismo formal das autoridades imperiais ou régias, às lutas internas entre as diversas facções do inconformismo, a ligação entre a massa popular nacional e a direção política do nacionalismo italiano, etc. No que toca a outros aspectos, muito interessante foi o Corriere della Sera no período geolitiano ou liberal em geral, se leva em conta a situação jornalística e político-cultural italiana, tão diversa da francesa, em geral, da dos demais países europeus. A nítida divisão, existente na França, entre jornais populares e jornais de opinião, não pode existir na Itália, onde não há um centro tão popular e culturalmente predominante como Paris, e onde existe menor indispensabilidade do jornal político mesmo nas classes superiores e chamadas cultas. Deve-se notar, ademais, como o Corriere, mesmo sendo o jornal mais difundido do país, jamais tenha sido explicitamente ministerial, a não ser por breves períodos e de uma maneira inteiramente sua. Aliás, para ser estatal, devia quase sempre ser antiministerial, expressando assim uma das mais notáveis contradições da vida nacional. Seria útil investigar na história do jornalismo italiano as razões técnicas e político-culturais da influência obtida, durante um certo tempo, pelo Secolo de Milão. Ao que parece, na história do jornalismo italiano podem-se distinguir dois períodos: o primitivo, de indistinção genérica político-cultural, que tornou possível a grande difusão do secolo mediante um programa de vago laicismo, contra a influência clerical, e de vago democratismo, contra a influência preponderante na vida estatal das forças de direita. O secolo, ademais, foi o primeiro jornal italiano moderno, com serviços do exterior, com abundância de informações e de crônica europeia. E um período posterior, no qual, através do transformismo, as forças de direita se nacionalizam em sentido popular e o Corriere substitui o secolo na ampla difusão. O vago laicismo democrático do secolo torna-se, no Corriere, unitarismo nacional mais concreto, o laicismo é menos plebeu e excessivo e o nacionalismo menos popularesco e democratizante.
Deve-se notar como nenhum dos partidos que se distinguiu do informe populismo do século tenha tentado recriar a unidade democrática num plano político-cultural mais elevado do que o anterior e primitivo. Esta tarefa foi abandonada, quase sem luta, aos conservadores do Corriere. Não obstante, deveria ser esta a tarefa, após todo o processo de clarificação e distinção, a saber, a de recriar a unidade, que se romperá no movimento progressista, num plano superior. Esta tarefa deveria ter sido executada pela elite que, saindo da indistinção genérica, conseguirá conquistar uma personalidade mais concreta, exercendo uma função de direção sobre o velho complexo do qual ela se distinguira e destacara. O mesmo processo se repetiu no mundo católico após a formação do Partido Popular, distinção democrática que os direitistas conseguiram subordinar a seus próprios programas. Num e noutro caso, os pequeno-burgueses, mesmo sendo a maioria entre os intelectuais dirigentes, foram controlados pelos elementos da classe fundamental, os industriais do Corriere, no campo laico, e a burguesia agrária unida aos grandes proprietários, no campo católico, controlam os profissionais da política do século e do Partido Popular, que representam todavia a grande massa dos dois campos, os semiproletários e os pequeno-burgueses da cidade e do campo. Suplementos semanais. Que jornais italianos publicaram suplementos do tipo dos jornais ingleses e alemães? O exemplo clássico é o Fanfula della Domenica, do Fanfula. Digo clássico porque o suplemento tinha uma personalidade e uma autoridade próprias. Os tipos de suplemento como a Domenica del Corriere ou a Tribuna Illustrata são outra coisa e dificilmente podem ser chamados de suplemento. A Gazeta del Popolo fez tentativas de páginas dedicadas a um único assunto, e editou a Gazeta Letteraria, atualmente, a Illustrazioni del Popolo. A tentativa mais orgânica foi feita pelo Tempo, de Roma, de 1919 a 1920, com suplementos propriamente ditos, como o econômico e o sindical, muito bem realizados para a Itália. Assim, teve grande aceitação o Giornale d'Italia Agricolo. Um cotidiano bem feito, e que tende a introduzir-se através de suplementos onde dificilmente penetraria como cotidiano, deveria ter uma série de suplementos mensais, de formato diverso do cotidiano, mas com o título do cotidiano seguido pela matéria especial que pretende tratar. Os suplementos principais, pelo menos, deveriam ser 1. Literário, 2. Econômico-industrial, sindical, 3. Agrícola. No literário, dever-se-ia tratar também de filosofia, de arte e de teatro. O mais difícil de ser feito é o agrário, técnico agrário ou político agrário para os camponeses mais inteligentes. Este segundo tipo deveria se aproximar de um semanário político, isto é, resumir toda a política da semana, além disso, ter uma parte especificamente agrícola, não do tipo da Domenica del Agricoltore. Seria agrícola somente no sentido principal de que é destinado aos camponeses que não leem os diários. Seria, pois, do tipo amico delle famiglie mais a parte técnica agrícola, e mais popular. Suplemento esportivo etc. O suplemento literário deveria ter também uma parte escolar. Todos de formato diverso, segundo o conteúdo, e mensais. O literário deveria ser como o Ordine Nuovo semanal, o agrícola como o Amico delle Famiglie, o econômico como o Times literário. Jornais de Estado. Confira o que Napoleão III disse do jornalismo, durante a sua prisão na Alemanha, ao jornalista inglês Mel Scott. Napoleão quisera fazer do diário oficial uma folha modelo, distribuída gratuitamente a cada eleitor, com a colaboração das mais ilustres penas da época e com as informações mais seguras e confirmadas de toda parte do mundo. A polêmica, excluída, seria confinada aos jornais particulares. Confira Paul Adamets, La Captivité de Napoléon III em Allemagne, Paris, Perrin, página 250. A concepção do jornal de Estado é logicamente ligada às estruturas governativas não liberais, isto é, aquelas nas quais a sociedade civil se confunde com a sociedade política, sejam elas despóticas ou democráticas, ou seja, quer naquelas onde a minoria oligárquica pretende ser toda a sociedade, quer naquelas onde o povo indistinto pretende e acredita ser verdadeiramente o Estado. Se a escola é do Estado, por que não será do Estado também o jornalismo, que é a escola dos adultos? Napoleão argumentava partindo do conceito segundo o qual, se é verdade o axioma jurídico de que a ignorância das leis não exime de culpa, o Estado deve manter gratuitamente informados os cidadãos de toda a atividade dele, isto é, deve educá-los.
Argumento democrático que se transforma em justificação da atividade oligárquica. O argumento, porém, não deixa de ter valor. Ele só pode ser democrático nas sociedades em que a unidade histórica de sociedade civil e sociedade política for dialeticamente entendida, na dialética real, e não apenas conceitual, e o Estado for concebido como superável pela sociedade regulada. Nesta sociedade, o partido dominante não se confunde organicamente com o governo, mas é instrumento para a passagem da sociedade civil-política à sociedade regulada, na medida em que absorve ambas em si, a fim de superá-las, e não de perpetuar sua contradição. A respeito do regime jornalístico sob Napoleão III, recordar o episódio do chefe de polícia que repreendeu um jornal porque, num artigo sobre fertilizantes, não se afirmava resolutamente qual era o melhor fertilizante. Segundo o chefe de polícia, isto contribuía para deixar o público na incerteza. Por esta razão, era condenável e digno de reclamação da polícia. Escolas de jornalismo. Na Nova Antologia de julho de 1928, foi publicado, com o título em epígrafe, um artigo de Hermano Amicucci, que talvez tenha sido posteriormente publicado, juntamente com outros, em livro. O artigo é interessante pelas informações e indicações que oferece. Deve-se sublinhar, todavia, que a questão, na Itália, é muito mais complexa de resolver do que parece quando se lê esse artigo, e é de crer que os resultados das iniciativas escolares não possam ser muito grandes, pelo menos no que diz respeito ao jornalismo tecnicamente entendido. As escolas de jornalismo serão escolas de propaganda política geral. O princípio, porém, de que o jornalismo deve ser ensinado e que não é racional deixar que o jornalista se forme por si mesmo, casualmente, através da prática, este princípio é vital e se imporá cada vez mais, à medida que o jornalismo, também na Itália, se tomar uma indústria mais complexa e um organismo civil mais responsável. A questão, na Itália, encontra seus limites no fato de que não existem grandes concentrações jornalísticas, graças à descentralização da vida cultural nacional, de que os jornais são muito poucos e a massa dos leitores é escassa. O pessoal jornalístico é muito limitado, portanto, se alimenta através de suas próprias graduações de importância. Os jornais menos importantes, e os semanários, servem de escola para os jornais mais importantes e vice-versa. Um redator de segunda ordem do Corriere torna-se diretor ou redator-chefe de um jornal da província e um redator que se revela como de primeira ordem num jornal de província ou num semanário é absorvido por um grande jornal. Não existem na Itália centros, como Paris, Londres, Berlim, que contêm com milhares de jornalistas, constituindo uma verdadeira categoria profissional difusa, economicamente importante. Além disso, na Itália, em média, as remunerações são muito baixas. A respeito do número de jornalistas italianos, a Itália Letteraria de 24 de agosto de 1930 indica os dados de um recenseamento feito pela Secretaria do Sindicato Nacional dos Jornalistas. Em 30 de junho, eram inscritos 1.960 jornalistas, dos quais 800 filiados ao Partido Fascista, assim localizados respectivamente. Sindicato de Bari, 30 e 26, Bolonha, 108 e 40, Florença, 108 e 43, Gênova, 113 e 39, Milão, 348 e 143, Nápoles, 106 e 45, Palermo, 50 e 17, Roma, 716 e 259, Turim, 144 e 59, Trieste, 90 e 62, Veneza, 147 e 59. Em alguns países, como a Alemanha, o número de jornais publicados em todo o país é muito grande. A concentração em Berlim corresponde a uma vasta estratificação na província. Problema dos correspondentes locais. Eles raramente, só nas grandes cidades, em geral, naquelas onde se publicam semanários importantes, podem ser jornalistas profissionais. Para certos tipos de jornal, o problema da escola profissional deve ser resolvido no âmbito da própria redação, transformando ou integrando as reuniões periódicas da redação em escolas orgânicas de jornalismo. Para assistir a estas reuniões, deveriam ser convidados também elementos estranhos à redação em sentido estrito, jovens e estudantes, fazendo-se com que elas chegassem a assumir o caráter de verdadeiras escolas político-jornalísticas, com lições de temas gerais, de história, de economia, de direito constitucional, etc., confiadas também a especialistas alheios ao jornal mas que saibam compreender suas necessidades.
Dever-se-ia partir do princípio de que cada redator ou repórter deveria ser posto em condições de compilar e de dirigir todas as partes do jornal, assim como, de imediato, cada redator deveria adquirir as qualidades do repórter, isto é, dar toda a sua atividade ao jornal. Os jornais das grandes capitais. Uma série de ensaios sobre o jornalismo das mais importantes capitais dos países do mundo, seguindo estes critérios. 1. Exame dos jornais cotidianos que, num determinado dia, não escolhido por acaso, mas no qual se registra algum evento importante para o país em questão, sai numa capital, Londres, Paris, Madrid, Berlim, Roma, etc. A fim de se ter um termo mais homogêneo possível de comparação, isto é, o evento principal e a relativa semelhança dos outros, de modo a ter um quadro da diversa maneira pela qual os partidos e as tendências refletem suas opiniões e formam a chamada opinião pública. Mas, dado que nenhum jornal cotidiano, especialmente em certos países, é diariamente igual do ponto de vista técnico, dever-se-á conseguir de cada um deles os exemplares de toda uma semana ou do período no qual se tem o ciclo completo de certas rubricas especializadas e de certos suplementos, cujo conjunto permite compreender a sorte que obtiveram junto aos compradores. 2. Exame de toda a imprensa periódica de qualquer espécie, desde a esportiva aos boletins paroquiais, que completa o exame dos cotidianos. 3. Informações sobre a tiragem, sobre o pessoal, sobre a direção, sobre os financiadores, sobre a publicidade. Em suma, dever-se-ia reconstruir, para cada capital, o conjunto do mecanismo editorial periódico que difunde as tendências ideológicas que operam, contínua e simultaneamente, sobre a população. 4. Estabelecer a relação da imprensa da capital com a das províncias. Esta relação varia de país para país. Na Itália, a difusão dos jornais romanos é muito inferior à dos jornais milaneses. A organização territorial da imprensa francesa é muito diversa da Alemanha, etc. O tipo de semanário político italiano é talvez único no mundo, e corresponde a um tipo determinado de leitor. 5. Para certos países, deve-se levar em conta a existência de outros centros além da capital, como Milão para a Itália, Barcelona para a Espanha, Munique para a Alemanha, Manchester e Glasgow para a Inglaterra. 6. No caso da Itália, o estudo poderia ser estendido a todo o país e a toda a imprensa periódica, graduando a exposição pela importância dos centros. Por exemplo, 1. Roma, Milão, 2. Turim, Gênova, 3. Trieste, Bolonha, Nápoles, Palermo, Florença. 4. Imprensa semanal política. 5. Revistas políticas, literárias, científicas, religiosas, etc. Semanários provinciais. O tipo de semanário provincial que era tradicionalmente divulgado na Itália, cultivado especialmente pelos católicos e pelos socialistas, representava adequadamente as condições culturais da província, aldeias e pequenas cidades. Nenhum interesse pela vida internacional, a não ser como curiosidade e exotismo, pouco interesse pela própria vida nacional, senão enquanto ligada aos interesses locais, notadamente eleitorais, todo o interesse pela vida local, mesmo pelos detalhes e pelas minúcias. Grande importância para a polêmica pessoal, de caráter galhofeiro e provinciano. A finalidade é fazer o adversário parecer estúpido, ridículo, desonesto. A informação reduzida tão somente à correspondência das várias aldeias. Comentários políticos genéricos que pressupunham a informação dada pelos jornais diários, que os leitores do semanário não liam e que se supunha precisamente que não lessem, por isso é que se fazia o semanário para eles. O redator desses semanários era, de hábito, um intelectual medíocre, pretensioso e ignorante, cheio de cavilações e de sofismas banais. Resumir o jornal diário teria sido para ele uma vergonha. Sua pretensão era fazer um semanário todo com artigos de fundo e com peças brilhantes, e inventar teorias cabeludas em economia, em política, em filosofia. Precisamente na Itália, por causa da infeliz disposição geográfica e da ausência de um centro político e intelectual nacional, deveria ter tido grande influência, pelo contrário, o tipo de semanário inglês, Observer, Time Sunday, etc., que é redigido sobre o tipo do jornal diário, isto é, cada semana informa aos leitores que não leem o jornal, ou que querem ter, cada semana, um quadro sintético da vida de toda a semana. Este tipo inglês deve ser estudado e adaptado tecnicamente às condições italianas.
Ele deveria, semanalmente, bisemanalmente, substituir o jornal diário em largas zonas onde este jornal não teria as condições suficientes: Nápoles, Florença, Palermo em geral, nas capitais de regiões, e mesmo de províncias não industriais. Recordar exemplos como Biella, como Tortona, que requeriam o semanário, se bem que fossem industriais e consumidoras de jornais. Assim também Alexandria, Cuneo, Fossano, etc. Na Itália, o semanário assim redigido teria o mesmo papel que os inúmeros pequenos cotidianos provinciais alemães e suíços. Os títulos. Tendência a títulos grandiloquentes e pedantes, com oposta reação de títulos chamados jornalísticos, isto é, anódinos e insignificantes. Dificuldade da arte dos títulos. Deveriam resumir algumas exigências, tais como a de indicar sinteticamente o assunto central tratado, a de despertar interesse e curiosidade levando a que se leia a matéria. Também os títulos são determinados pelo público ao qual o jornal se dirige e pela atitude do jornal em face de seu público. Atitude demagógica comercial quando se quer explorar as tendências mais baixas. Atitude educativa didática, mas sem pedantismo, quando se pretende explorar o sentimento dominante no público como ponto de partida para sua elevação. O título breves notas sobre o universo como caricatura de título pretensioso e pedante. Cronistas. Dificuldade de criar bons cronistas, isto é, jornalistas tecnicamente preparados para compreender e analisar a vida orgânica de uma grande cidade, inserindo neste quadro, sem pedantismo, mas sem superficialidades e sem brilhantes improvisações, todo o problema singular à medida em que ele se torna de atualidade. O que se diz do cronista pode ser dito igualmente de uma série de atividades públicas. Um bom cronista deveria ter a preparação técnica suficiente e necessária para se tornar administrador, ou mesmo prefeito, ou ainda presidente, efetivo, de um conselho provincial de economia do tipo atual. Do ponto de vista jornalístico, deveria se assemelhar ao correspondente local de uma grande cidade, e paulatinamente, na ordem de competência e de amplitude decrescente dos problemas, das cidades médias, pequenas e das aldeias. Em geral, as funções de um jornal deveriam ser equiparadas às funções correspondentes na direção da vida administrativa. Deste ponto de vista, deveriam ser articuladas as escolas de jornalismo, se pretende que esta profissão saia do estado primitivo e diletante em que hoje se encontra e se torne qualificada e possuidora de uma completa independência, isto é, se pretende que o jornal esteja em condições de oferecer ao público informações e julgamentos não ligados a interesses particulares. Se um cronista informa o público jornalisticamente, como se diz, isto significa que o cronista aceita sem crítica e sem julgamento independentes informações e julgamentos, através de entrevistas e de tweets de pessoas que pretendem servir-se do jornal para promover determinados interesses particulares. Deveriam existir dois tipos de crônica: o tipo orgânico e o tipo de atualidade mais intensa. Em relação ao tipo orgânico, para dar um ponto de vista compreensivo, deveria ser possível compilar volumes sobre os aspectos mais gerais e constantes da vida de uma cidade, após ter depurado os artigos daqueles elementos de atualidade que devem sempre existir em toda publicação jornalística. Mas, para que fique claro, devemos dizer que nesses artigos orgânicos, o elemento de atualidade deve ser subordinado e não principal. Por isso, esses artigos orgânicos não devem ser muito frequentes. O cronista estuda o organismo urbano em seu conjunto e em sua generalidade, a fim de obter sua qualificação profissional. Só muito limitadamente pode um cronista mudar de cidade. Sua qualificação superior não pode deixar de estar ligada a uma cidade determinada. Os resultados originais, ou úteis em geral, desse estudo orgânico não devem ser completamente desinteressantes, não devem ser apenas premissas, mas devem se manifestar também de um modo imediato, captando um motivo de atualidade. A verdade é que o trabalho de um cronista é tão amplo quanto o de um redator-chefe, ou de um serviço de chefia numa organização jornalística com divisão orgânica do trabalho. Numa escola de jornalismo, dever-se-ia ter uma série de monografias sobre grandes cidades e sobre o conjunto de sua vida. O simples problema do abastecimento de uma cidade é capaz de absorver muito trabalho e muita atividade. Confira o livro de W.P. Eden, How Great Cities Are Fed, Health, Boston, 1929, $2,80, recenseado no Journal degli Economisti de janeiro de 1931.
Eden examina o abastecimento de algumas cidades dos Estados Unidos, particularmente de New York. Correspondentes do exterior. Em outra nota, referimos-nos aos colaboradores estrangeiros de revistas italianas. O tipo do correspondente do exterior de um jornal diário é algo diverso. Todavia, algumas observações da outra nota são válidas também para esta atividade. No entanto, não é preciso conceber o correspondente do exterior como um mero repórter ou transmissor de notícias do dia por telegrama ou por telefone, isto é, como um complemento das agências telegráficas. O tipo moderno mais completo de correspondente do exterior é o publicista de partido, o crítico político que observa e comenta as correntes políticas mais vitais de um país estrangeiro e tende a se tornar um especialista nas questões daquele determinado país. Por isso, os grandes jornais têm escritórios de correspondência nos diversos países, e o chefe do escritório é o escritor político, o diretor do escritório. O correspondente deveria colocar-se em condições, num tempo determinado, de escrever um livro sobre o país para o qual foi enviado a fim de nele residir permanentemente, uma obra completa sobre todos os aspectos vitais da sua vida nacional e internacional. Diverso é o caso do correspondente em viagem, que vai ao país para informar sobre grandes eventos imediatos que nele se processam. Critérios para a preparação e formação de um correspondente. 1. Julgar os eventos no quadro histórico do próprio país e não apenas com referência ao seu país de origem. Isto significa que a posição de um país deve ser mensurada pelos progressos ou regressos verificados naquele mesmo país, não podendo ser mecanicamente comparada à posição de outros países, no mesmo momento. A comparação entre Estado e Estado tem importância, pois mede a posição relativa de cada um deles. De fato, um país pode progredir, mas se em outros o progresso foi maior ou menor, modifica-se a posição relativa e modifica-se a influência internacional do referido país. Se julgamos a Inglaterra pelo que era antes da guerra, e não pelo que hoje é em comparação com a Alemanha, modifica-se o julgamento, se bem que o julgamento de comparação tenha também grande importância. 2. Os partidos em cada país têm um caráter nacional, além de internacional. O liberalismo inglês não é igual ao francês ou ao alemão, se bem que exista muito em comum. 3. As jovens gerações estão em luta contra as velhas na medida normal em que os jovens estão em luta contra os velhos, ou os velhos possuem um monopólio cultural que se tornou artificial e prejudicial. Os partidos respondem aos novos problemas, ou estão superados e existe crise. Mas o erro maior e mais comum é o de não saber sair do próprio ambiente cultural, e medir o exterior com um metro que não lhe é próprio, não ver as diferenças sob as aparências iguais, e não ver a identidade sob as diversas aparências. Resenha da imprensa. No jornalismo tradicional italiano, a rubrica da resenha da imprensa foi sempre pouco desenvolvida, apesar de que, nela, a parte polêmica desempenhou sempre uma função exagerada. Mas tratava-se, precisamente, de polêmica miúda, ocasional, ligada mais ao temperamento litigioso do individualismo italiano do que a um objetivo programático de prestar serviço ao público leitor. Deve-se distinguir entre a resenha da imprensa dos jornais de informação e a dos jornais de opinião. A primeira é também um serviço de informação, isto é, o jornal em questão oferece diariamente aos seus leitores, ordinários e rubricados, os juízos sobre os eventos em curso publicados pelos outros jornais. Assim procedem muitos jornais franceses. Os jornais italianos dão estas informações nos serviços de Roma para os jornais da capital, etc., isto é, no corpo do próprio jornal e como notícias autossuficientes. Nos jornais de opinião, a rubrica tem uma outra função, serve para reafirmar os próprios pontos de vista, para detalhá-los, para apresentar, contraditoriamente, todas as suas facetas e toda a casuística. Revela-se o quanto é útil, didaticamente, este modo de repetir de um modo não mecânico e sem pedantismo as próprias opiniões. A repetição adquire um caráter quase dramático e de atualidade, como obrigação de replicar a um adversário. Ao que eu saiba, a melhor resenha da imprensa é a da Action Phrase, tanto mais se considera como resenha da imprensa, como é na realidade, também o artigo diário de Maurras. Observa-se que, entre o escrito de Maurras e a resenha da imprensa propriamente dita da Action Phrase, existe uma divisão de trabalho. Maurras toma para si as peças polêmicas de maior importância teórica. Deve-se observar que a resenha da imprensa não pode ser deixada a uma mesa qualquer da redação, como o fazem frequentemente alguns jornais.
Ela demanda o máximo de responsabilidade política e intelectual e o máximo de capacidade literária e de inventiva nos temas, nos títulos, etc., pois as repetições, necessárias, deveriam ser apresentadas com o máximo de variedade formal e exterior. Exemplo: os Campoli de G.M. Serrati que, a seu modo, eram uma resenha de imprensa, muito lidos, talvez fossem a primeira coisa que o leitor buscava todo dia, se bem que não fossem sistemáticos e nem sempre possuíssem alto nível intelectual. As opiniões de Miciroli no Resto del Carlino e na Stampa, em volume, bem como a rubrica do Frombolieri do Popolo de Itália, a Dogana. Em Critica Fascista, a Rassegna della Stampa na Itália Letteraria. A crônica policial. Pode-se observar que a crônica policial dos grandes jornais é redigida como uma perpétua mil e uma noites, concebida de acordo com os esquemas do romance em folhetim. Há a mesma variedade de esquemas sentimentais e de motivos: a tragédia, o drama frenético, a intriga hábil e inteligente, a farsa. O Corriere della Sera não publica romances em folhetim, mas sua página policial tem todos os atrativos deste tipo de romance, com a vantagem de ter sempre presente que se trata de fatos verídicos. Rubricas científicas. O tipo italiano do jornal diário é determinado pelo conjunto das condições organizativas da vida cultural no país, ausência de uma vasta literatura de divulgação, tanto através do livro como da revista. O leitor do jornal, por isso, quer encontrar em sua folha um reflexo de todos os aspectos da complexa vida social de uma nação moderna. Deve-se observar o fato de que o jornal italiano, relativamente mais bem feito e mais sério que o de outros países, negligenciou a informação científica, ao passo que existe um corpo notável de jornalistas especializados na literatura econômica, literária e artística. Mesmo nas revistas mais importantes, como a Nuova Antologia e a Rivista de Itália, a parte dedicada às ciências era quase nula. As condições, hoje, modificaram-se neste particular, e o Corriere della Sera tem uma série de colaboradores, muito grande, especializados nas questões científicas. Sempre existiram revistas científicas especializadas, mas não havia revistas de divulgação. Deve-se recordar o Árduo, que saía em Bolonha, dirigida por Sebastiano Timpanaro. Muito difundida era a Scienza per tutti da Casa Sonzogno, mas, para formarmos um juízo sobre ela, basta recordar que foi dirigida durante muitos anos por Massimo Rocca. A informação científica deveria ser parte integrante de qualquer jornal italiano, seja como noticiário científico-tecnológico, seja como exposição crítica das hipóteses e opiniões científicas mais importantes. A parte higiênico-sanitária deveria constituir uma rubrica autônoma. Um jornal popular, mais do que os outros, deveria ter essa seção científica, a fim de controlar e dirigir a cultura de seus leitores, que possui elementos de bruxaria ou é fantástica, e para desprovincianizar as noções correntes. Dificuldade de possuir especialistas que saibam escrever popularmente. Poder-se-ia fazer o espólio sistemático de revistas gerais e especiais de cultura profissional, das atas acadêmicas, das publicações estrangeiras, bem como compilar extratos e resumos em apêndices especiais, escolhendo cuidadosamente, e com conhecimento das exigências culturais do povo, os assuntos e o material. Almanacs. Dado que o jornalismo foi considerado, nas notas a ele dedicadas, como expressão de um grupo que pretende, através de diversas atividades publicísticas, difundir uma concepção integral do mundo, pode-se, por causa disso, prescindir da publicação de um almanaque. No fundo, o almanaque é uma publicação periódica anual onde, ano por ano, examina-se a atividade histórica global de um ano a partir de um certo ponto de vista. O almanaque é o mínimo de publicidade periódica que se pode fazer das próprias ideias e dos próprios juízos sobre o mundo, e sua variedade demonstra quanto se tem especializado no grupo cada momento singular desta história, bem como a organicidade mostra a medida de homogeneidade que o grupo adquiriu. Certamente, para sua difusão, deve o almanaque levar em conta determinadas necessidades do grupo de compradores ao qual se dirige, grupo que, frequentemente, não pode gastar duas vezes para uma mesma necessidade. Dever-se-á, portanto, selecionar o conteúdo. 1. As partes que tornam inútil a aquisição de um outro almanaque. 2. A parte através da qual se pretende influir sobre os leitores, tendo em vista orientá-los num sentido pré-estabelecido. A primeira parte será reduzida ao mínimo, o necessário para satisfazer a exigência em questão.
A segunda parte insistirá sobre os assuntos considerados de maior peso educativo e formativo. Jornalismo. Mark Twain, quando era diretor de um jornal na Califórnia, publicou uma vinheta que representava um burro morto, no fundo de um poço, com a seguinte legenda: "Este burro morreu porque não zurrou." Twain queria evidenciar a utilidade da réclame jornalística, mas a vinheta pode ter também outros significados. Os jornais alemães. 3 grandes concentrações jornalísticas: Usten, Mosse, Ser, as 2 primeiras democráticas, a terceira de direita, imprensa de Ugember. A casa Usten imprime a Vossische Zeitung para o público culto, com escassa tiragem, 40.000 exemplares, mas de importância europeia, dirigida por Georg Bernhard, é considerada muito francófila. A Morgenpost, o mais difundido jornal de Berlim e talvez da Alemanha, provavelmente 500.000 exemplares. Para a pequena burguesia e os operários, a Berliner Allgemeine Zeitung, que se ocupa de questões urbanas, a Berliner Illustriert, similar à Domenica del Corriere, divulgadíssima, a Berliner Zeitung Mittag, sensacionalista, cujo público diário é de 100.000 leitores, o Querschnitt, a Transversal, e Die Koralle, do tipo de leitura, e outras publicações sobre moda, comércio, técnica, etc. A Usten é ligada com o Telegraph de Amsterdão, com o AZ Est de Budapeste, com a Neue Freie Presse. O Corriere della Sera, para suas informações de Berlim, se apoia na Usten. A casa editora Rudolf Mosse publica o grande quotidiano democrático Berliner Tageblatt, 300.000 exemplares, dirigido por Theodor Wolff e que possui 17 suplementos, beilagem e edições especiais para o exterior, em alemão, francês, inglês. É um jornal de importância europeia, caro e difícil para gente pequena. Publica ainda Berliner Morgenzeitung, Berliner Volkszeitung, em estilo popular, mas com as mesmas diretrizes políticas. La Stampa, de Turim, apoia-se sobre a Casa Mosse. Casa editora Ser, Lokalwürth, leitura predileta dos botiqueiros e da pequena burguesia fiel à velha Alemanha imperial. O Tag, para um público mais seleto. A Vosch, a Gartenlaube. Jornais, da direita à esquerda, Deutsche Zeitung, ultranacionalista, mas pouco difundido, Volkscher Beobacher, de Hitler, pouco difundido, 20.000. Pouco difundido, também, é o Neue Preußische Zeitung, 10.000, que continua a ser chamado de Kreuzeitung, é o órgão clássico dos Junkers, latifundiários prussianos, ex-oficiais nobres, monarquistas e absolutistas, que se mantiveram ricos e sólidos porque se apoiam na propriedade territorial, mas, pelo contrário, tira 100.000 exemplares a Deutsche Tageszeitung, órgão do Bund der Landwirte, Federação dos Agrários, que está nas mãos de pequenos proprietários e de capatazes, e contribui para manter a opinião pública rural fiel ao antigo regime. Alemão Nacionais, o Tag, 100.000, Lokalzeitung, 180.000, Schlesische Zeitung, Berliner Börsenzeitung, jornal bancário de direita, Tagliche Rundschau, 30.000, importante por ser o jornal oficioso de extrema, Deutsche Allgemeine Zeitung, órgão da indústria pesada, também alemão popular. Outros jornais alemães populares, isto é, de direita moderada, com adesão condicional ao atual regime e difundidos entre os industriais, são o Magdeburgische Zeitung, o Kölnische Zeitung, 52.000, de fama europeia pela sua autoridade em política externa, o Hannoverscher Kurier, os Münchner Neueste Nachrichten, 135.000, e os Leipziger Neueste Nachrichten, 17.000. Jornais de centro, o Germania, 10.000, mas muito difundidos são os jornais católicos de província, como a Kölnische Volkszeitung. Os jornais democráticos são os mais bem feitos, Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt, Berliner Börsenkurier, Frankfurter Zeitung. Os social-democratas têm um jornal humorístico, Lachen Links, riso à esquerda. Um manual de jornalismo. Albert Rival, Les Journalisme appris em 18 leçons, Albin Michel, 1931, 3,50 francos. Em 4 partes. 1. História do jornalismo, origens do jornalismo. Os grandes jornalistas. 2. Como se faz um jornal, redação, impressão, composição, revisão, paginação, clichêria, tiragem. 3. Qualidades exigidas a um jornalista, que é um jornalista. Aptidões exigidas. Qualidades exigidas. A mulher pode aspirar ao jornalismo? 4. O estilo do jornalista, estilo em geral. Gêneros de estilo. Da composição.
A descrição. Como não se deve escrever. O artigo de informação. A grande reportagem. Como é feita. O artigo de fundo. O artigo polêmico. Organização de um jornal. Esquema elementar e defeituoso. Falta referência aos diversos tipos de jornal. Jornalismo. Confira Luigi Villari, Jornalismo Britânico de Ontem e de Hoje, Nova Antologia, 1931. Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura.